Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Eu vou fazer a leitura numa tradução um pouquinho mais literal. Vocês acompanhem aí na nossa versão. Haverá naturalmente algumas pequeninas diferenças que não pioram a nossa compreensão, pelo contrário. Lucas 4, de 1 a 13, diz assim o texto: Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e durante 40 dias foi guiado pelo Espírito no deserto, onde esteve sendo tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias, passados os quais teve fome. Então o diabo lhe disse: Já que és filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão que o homem viverá. E o levou a um lugar alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. O diabo lhe disse: Dar-te-ei todo o seu domínio e esplendor, porque a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se, pois, me adorares, tudo será teu. Jesus lhe disse: Está escrito, adorarás ao Senhor seu Deus, e somente a Ele você servirá. E ele o levou a Jerusalém, e o pôs sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Já que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, Ele dará instruções a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e em suas mãos te sustentarão, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu: Foi dito, você não porá o Senhor seu Deus à prova. E quando o diabo terminou toda a tentação, afastou-se dele até momento oportuno. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida. Por zelo ao teu nome e à tua palavra, não permitas que ela volte vazia. Porque ela diz acerca de si mesmo que é como a chuva e a neve, que não retornam antes de cumprirem o seu papel. Que nesta noite o teu povo seja alimentado, que nesta noite o teu povo seja exortado, educado, instruído, e que isso tudo venha redundar para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Tem um comentarista, um exegeta do Novo Testamento, chamado William Hendrickson. Ele disse que aqui, esse capítulo 4, nesses versículos de 1 a 13, ele afirma que há uma ligação entre o que procede e o que sucede. Ele afirma que o que vai acontecer aqui no capítulo 4, nesses primeiros versículos, está intimamente ligado ao que aconteceu no capítulo
3. Nos versículos 21 e 22, aí do capítulo 3 da sua Bíblia, deve ter o título O Batismo de Jesus. E Lucas narra esse episódio em apenas 2 versículos, Lucas 3, 21 e 22. Dizem assim os versículos: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. O 22 vamos ler juntos, se você tem aí. E o Espírito... A expressão "Tu és o meu filho amado em quem me comprazo", que o Pai dissera em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, aí por ocasião do batismo, está em conexão com o que está acontecendo aqui, nessas tentações que Jesus sofre. O diabo então, ele avança em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, com a intenção de tentar Jesus com respeito a esta mesma declaração. Não apenas uma, mas 2 vezes, de acordo com Lucas, que nos conta que 2 vezes Satanás avança em direção a Jesus para tentar induzi-lo ao erro, para tentá-lo, dizendo: já que és filho de Deus. Na tradução da Almeida atualizada, nós não temos muito bem essa clareza. O texto aqui diz assim, 4:3: Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, como se ele tivesse dúvida. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Um período curto de tempo antes, acontece um momento miraculoso, que o Espírito Santo vem de uma forma corpórea de pomba, desce sobre Cristo, e o Pai afirma acerca dele: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O diabo sabia que ele era o filho de Deus. Ele está tentando, a partir desta verdade, já que és filho de Deus, sendo o filho de Deus, não pode passar pelo que você está passando. O Espírito havia descido sobre Jesus, capacitando-o para a sua tarefa, como grande profeta, como sumo sacerdote compassivo e como Rei eterno. Esse momento aqui de tentação, o nosso Senhor Jesus Cristo tem aqui a oportunidade de demonstrar-se ser o grande profeta, que fala da parte do Pai, que revela as coisas obscuras lá do céu. Ele tem a oportunidade de expressar, ou para revelar, que Ele é o sumo sacerdote, aquele que intercede em favor do seu povo, e ainda de revelar-se como o Rei eterno. Em Hebreus diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Como ele então se revela ser o sumo sacerdote compassivo? Ao ser tentado, ao se colocar na posição de ser tentado, ao se colocar na posição de sofrimento, ao se colocar na posição em que aqueles que ele veio buscar e salvar estão e estarão, para que ele possa de fato se sensibilizar. Então ele se coloca no lugar do sofredor,
Ele se coloca no lugar daquele que é tentado e sofre as agruras do inferno, nesse mundo ainda, sob as tentações e ameaças do diabo. Então é por isso que o autor aos Hebreus diz que ele não é insensível, porque ele de fato se colocou na posição de entender e de sentir quais são as nossas dores. Como profeta, ele 3 vezes contra-ataca o diabo usando a palavra, pregando a palavra, anunciando a palavra, usando o recurso que o profeta usa, usando o instrumento que o profeta usa. Então ele se revela como sumo sacerdote compassivo, ele se revela como o profeta genuíno, o profeta de Deus, e ele se revela também como o rei que luta, que guerreia e que vence o seu principal adversário, o seu principal inimigo. Quando nós lemos Gênesis, nós descobrimos que a queda do homem, a queda da humanidade se deu com Adão, ou nas palavras de Paulo, o primeiro Adão, como sendo o representante de toda a humanidade. O nosso primeiro Adão cedeu à tentação, ele não resistiu à tentação. Quando ele foi tentado, ele não resistindo, fez com que toda a humanidade, a partir dele, também experimentasse o pecado. Foi assim que começou o pecado. Do mesmo modo, no início do ministério público de Jesus, sendo o segundo Adão, aquele que veio substituir o primeiro Adão, está também passando por prova de fogo, sendo tentado como o primeiro Adão foi. É claro que de maneira muito mais rigorosa do que o primeiro Adão. O primeiro Adão também foi instigado a comer o que não poderia comer, mas não estava com fome. Ele tinha um jardim que ele podia se servir de muitas outras frutas. Esse segundo Adão no nosso Senhor está há 40 dias sem comer. O primeiro Adão estava num jardim chamado paraíso, estava numa situação muito mais confortável. Esse segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem como nosso representante, está no deserto. O primeiro Adão não estava sozinho, tinha a companhia da sua esposa. O segundo Adão, Jesus Cristo, está completamente só, sem nenhuma outra pessoa junto dele. Eu já tive que responder algumas vezes a pergunta: mas como que Jesus foi tentado? Porque a Bíblia diz para nós que Deus não tenta ninguém e Ele mesmo não pode ser tentado. Como que Jesus Cristo, sem pecado, está sendo pecado? Como isso é possível? É porque apesar de ser 100% Deus, Ele era 100% homem. Ele foi tentado na sua humanidade. Sua alma não era dura como pedra, nem gelada como gelo. Era uma alma plenamente humana, profundamente sensível, afetada e comovida por qualquer sofrimento que possa acometer uma pessoa. Tem um comentarista que diz o seguinte: foi nosso Senhor quem mesmo disse: tenho um batismo com o qual hei de ser batizado, e como me angustio até que o veja concretizado. Essa angústia é própria da sua humanidade. Ele não era nenhum super-herói imune às aflições e angústias. Jesus foi capaz de expressar carinho, compaixão, piedade, ira, gratidão, profundo anseio pela salvação dos pecadores para a glória do Pai. Sendo não só Deus, mas também homem, ele sabia o que era estar cansado e sedento. Portanto, realmente não se deve ficar surpreso depois de um jejum de 40 dias, ele sentisse fome, e que a proposta de converter pedras em pães se constituía numa tentação bem real para Jesus,
tanto mais sabendo que ele estava revestido de poder para fazer milagres. Como Deus, ele tinha poder para transformar a pedra em pão, mas como homem, ele estava aprisionado nessa condição humana de sofrimento e de dor. Nosso tema: a tentação de Jesus. Eu coloquei no singular, seguindo o tema que está aí na Bíblia. Nós temos aqui pelo menos 3 investidas. Então, natural colocarmos as tentações de Jesus. Mas há quem diga que a tentação de Jesus, apesar de estar aqui revelada em 3 investidas, ela aconteceu muitas vezes e durante muitos dias. Nós vamos hoje caminhar só na primeira tentação, e eu espero você de volta semana que vem para ouvirmos as outras 2. Primeira tentação: autonomia. Aonde este ser humano está sendo tentado? O que nesse ser humano está sendo provocado? Qual parte possível de ser afetada no ser humano, neste ser humano? Num possível sentimento de autonomia. Nós sabemos que o Senhor não demonstra, Ele não está frágil, Ele não demonstra um sentimento de autonomia, mas o diabo quer incitá-lo a ter um sentimento de autonomia. É interessante que essa estratégia é utilizada desde sempre pelo diabo. Foi assim também quando vai sussurrar no ouvido de Eva. Não é bem assim que Deus disse, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Eu posso, eu consigo. Talvez seja daí que vem aquele brado do He-Man, né, lá dos anos 80. Eu tenho a... Você já tem mais de 40, hein? Quem tem menos de 40 não sabe o que eu estou falando. Eu tenho a força, eu tenho poder, eu tenho autonomia. É mais ou menos o que se prega em muitos arraiais nos nossos dias. Discursos motivacionais para despertar na pessoa uma força, um poder, uma segurança, uma autonomia, independência, autossuficiência. Lucas aqui indica para nós algumas nuances. Nós percebemos aqui no relato de Lucas que é o que eu prefiro em relação a essa passagem, a esse episódio. Por exemplo, indica para nós que o jejum de Cristo foi total, não foi parcial. Com certeza não surpreende o fato de depois de 40 dias ou fim de 40 dias de jejum, nosso Senhor estivesse faminto, vulnerável fisicamente, cambaleante, sentindo já há muito as consequências da falta de alimentação, perdendo peso, perdendo proteínas, perdendo até mesmo capacidade de raciocínio. Se você lê o que acontece com uma pessoa desnutrida, e não precisa de muito tempo para isso acontecer, ela começa a perder a habilidade até de raciocínio, ela começa a perder um pouco da razão. O diabo naturalmente escolhe esse momento como uma oportunidade áurea, não foi por acaso, não foi coincidência.
Essas investidas do diabo não acontecem de maneira aleatória. Os eruditos tradutores e intérpretes da Bíblia dão-nos conta de que aqui não foi assim um diálogo. Opa, estava passando por aqui e percebi que você está com fome, e sendo tão poderoso assim, por que fica nessa condição? Existe pedra aqui, por que não transforma essa pedra em pão? Não. Satanás está falando numa atitude de desdém. Sua intenção foi provavelmente, abre aspas, segundo um comentarista: já que és o que o Pai disse a teu respeito no batismo, já que você é o Filho de Deus, o amado do Senhor, já que você é aquele em quem Ele tem prazer, e se você crescer o Filho de Deus, faça uso da sua majestade, ou faça uso da sua majestosa dignidade, e não mais te deixes torturar pela fome. Filho de Deus, fome não combinam. Filho de Deus e fome não combinam. É interessante que não parece simplesmente o diabo falando, parecem muitos sermões por aí. Filho de Deus passando sofrimentos? Não existe isso. Herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo, com Ele você precisa reinar. Você não pode ficar doente, não. Você é herdeiro, você é filho, você não pode passar por essas agruras. O interessante é que aqui não é nenhum religioso que está falando com Jesus, é o diabo. E me parece que tem muitos que estão reproduzindo não a fala de Jesus, não o ensino de Jesus, mas reproduz a fala do diabo, quando estão ensinando, dizendo, falar em nome de Deus. Que ridículo! Filho de Deus, o amado do Pai, passando fome. Se, pois, és filho de Deus, manda que esta pedra se converta em pão. Meus amados, o deserto estava entulhado de pedras. Mateus, quando registra esse mesmo episódio, ele fala no plural: manda que estas pedras se transformem em pães. Lucas, por outro lado, fala no singular. Provavelmente Satanás apontou para uma pedra e disse: manda que essa pedra se transforme em pão. Só faltou cantar aquele corinho: você tem valor. Era a tentativa de provocar o segundo Adão a cair como o primeiro. Vemos aqui um esforço sinistro para Satanás fazer o quê? Desconstruir a fé do Filho de Deus no seu Pai, de criar uma ruptura, uma pequena rachadura de dúvida entre o Filho e o Pai, de semear uma discórdia, uma desavença que provocaria o não cumprimento da missão que o Filho veio cumprir. Porque quando lá em João 4, os discípulos insistem para que Jesus coma, ele diz assim: uma comida eu tenho para comer, em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida, cumprir a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha missão, eu estou aqui para isto. E Satanás diz assim: duvide só um pouquinho do Pai, não confie na providência do Pai, só um pouquinho. Olhe para você, para as suas necessidades, só um pouquinho. E ao olhar para as suas necessidades e tentar de forma independente resolver os seus problemas, você só se afasta um pouquinho do Pai. Você só vai demonstrar um pouquinho de falta de fé. Mas o autor aos Hebreus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o
buscam. Ele só ia desagradar o Pai, ele só ia se entristecer e entristecer o Pai, ia se afastar do Pai, não ia cumprir a sua missão de fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é esta: que todo aquele que ouvir a sua palavra creia, e ele mesmo não creria. O tentador propõe a Jesus que desconfie do seu Pai e tome seus assuntos inteiramente em suas próprias mãos. Isso vai ficar muito mais evidente para nós na resposta de Jesus. Vamos olhar aí a resposta? Verso 4, vamos ler juntos? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Eu confesso que por muito tempo, por muitos anos na minha caminhada na fé, eu achava que o assunto aqui era fome apenas. E que Jesus, ao invés de aceitar a provocação de Satanás de transformar as pedras em pães, ou a pedra em pão, ele está querendo dizer para o diabo que ele tem outro alimento que o sustenta. A minha ênfase, o meu foco era no alimento, que o Pai vai me dar um outro alimento. Foi até quando eu pude ler o que Jesus está citando. Ele está citando Deuteronômio capítulo 8. Se você quiser ir lá, você pode ir. Se não, você pode aguardar aí, por favor. Nós estamos caminhando para o final. Quando eu digo assim, falta 40 minutos. Eu uso cada copo desse, dá para ficar meia hora. Então eu estou terminando o segundo, aí não sei por que trouxeram mais um. Então a gente vai renovando o tempo aqui. Se não vierem tomar esse copo, a gente tem mais meia hora, né? Se trouxerem outro, a gente tem mais uma hora. E assim vai. Você deve saber que Deuteronômio, antes de você ler, Deuteronômio é a repetição da lei. É por isso que, se você está fazendo aquela leitura do Pentateuco, você vai chegar aqui em Deuteronômio e você vai descobrir um monte de coisa que já estava escrito em Êxodo, por exemplo. Essa repetição da lei se dá 40 anos depois do que Moisés ensinara no passado. 40 anos antes, a geração anterior, os pais dessas pessoas aqui, conduzidas por Moisés, chegam lá em Cádiz Barneia, nas campinas de Moabe, próximo da divisa com a terra prometida. Eles mandam os 12 espias, que ficam 40 dias espiando a chamada terra prometida, e quando voltam, 2 deles dão um relatório favorável. Alguns deles levam até algumas frutas, para mostrar de fato que aquela terra era terra boa, que mana leite e mel. Os outros 10, em contrapartida, dão um relatório negativo, dizendo que haviam cidades fortificadas, haviam gigantes, e que eles e os seus filhos iam morrer, não iam conseguir tomar posse da terra. A multidão do povo prefere ouvir o relato negativo dos 10 e demonstra incredulidade diante do Senhor. E como consequência dessa incredulidade, o Senhor os pune, fazendo com que eles voltem para o deserto e caminhem 1 ano para cada dia que os espias ficaram fora. Os espias ficaram 40 dias, eles vão ficar 40 anos. Depois de 40 anos, aqueles adultos todos morreram, os seus filhos agora são adultos, chegam de novo no mesmo lugar em que Moisés tivera 80 anos, agora ele está com 120. Ele então começa a repetir a lei, para que esta geração creia no Senhor e não seja incrédula como a geração dos seus pais, porque se eles demonstrarem incredulidade de novo, eles vão voltar para o deserto. Então Moisés repete a lei. Moisés vai dizer para eles aqui em Deuteronômio algumas coisas como, por exemplo, vocês habitarão
em cidades que vocês não edificaram, vocês vão morar em casa que vocês não construíram, vocês vão comer de frutos que vocês não semearam, vocês vão experimentar fartura como nunca antes. Mas vocês não podem se esquecer o que aconteceu com vocês nesses 40 anos. É o que está acontecendo aqui no capítulo 8. Moisés diz assim, se você tem, você pode observar aí ou só escute. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Quando Satanás chega para Jesus e diz assim, não aceite essa condição de sofrimento, não aceite o deserto, não aceite os ventos contrários, não aceite o revés, não aceite a desonra, não aceite, você tem valor, tem poder, não é filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pão. Seja autossuficiente, demonstre que você tem capacidade, você tem poder. Ele diz, está escrito. Está escrito que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem é a nossa sombra. Com o Senhor eu prefiro o deserto, com o Senhor eu prefiro a desonra, com o Senhor eu prefiro o fundo do poço. Sem o Senhor eu não quero o jardim florido, eu não quero a honra, eu não quero o reconhecimento. O povo precisava, quando estivesse vivendo a situação favorável, eles precisavam lembrar que quem o sustentou durante aqueles 40 anos no deserto não foi o salário deles, não foram as economias deles, não foram as sementes que eles guardavam nos celeiros. Eles não estavam no meio do nada, sem habilidade, sem recursos, sem poder semear, sem poder juntar em celeiros. Eles estavam, humanamente falando, na pior condição que alguém poderia estar, e a pior condição que alguém pode estar é a melhor condição para experimentar o favor, o cuidado e a proteção e o sustento do Senhor. Então Satanás está lembrando para Jesus, ninguém é autossuficiente. Todos nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Você está com um bom emprego, está com um bom salário, você corre o sério risco de achar que você tem alguma capacidade, que é o suor do seu rosto quem te sustenta. Você corre o risco de achar que a sua capacidade, as suas habilidades é quem trazem os recursos e o sustento para você. Mas faça uma reflexão, lembre daqueles momentos de deserto na sua vida. Nunca se esqueçam deles. Quando você não tinha esse bom emprego, não tinha nem o salário. Naqueles dias você reconheceu que quem sustentava você era o Senhor. O que Jesus aqui usa para poder se defender desse ataque é dizer, eu dependo é do Senhor, dependo é do Senhor. Uma passagem que eu gosto de citar sempre de Atos, quando Paulo está no Areópago, para falar de Deus, daquele altar ao Deus desconhecido que não havia imagem, ele diz, é nele que nós nos movemos. Não são as nossas articulações, nossos músculos, o comando do nosso cérebro. Você só se move porque Deus providenciou meios para você se mover. O apóstolo Paulo diz, é nele que nós respiramos,
não são seus órgãos internos, seu pulmão, sua capacidade de transformar oxigênio em gás carbônico, os efeitos químicos que acontecem no seu organismo, a sua musculatura que age independente de você, seu sistema cardiorrespiratório que mesmo você dormindo está funcionando, captando oxigênio para você exalar depois o gás carbônico. É o Senhor que faz esse processo. É no Senhor que nós nos movemos, é no Senhor que nós respiramos, é no Senhor que nós existimos. Nosso Senhor Jesus Cristo não cedeu a essa tentação de expressar independência ou autossuficiência. É o interessante, irmãos, que nós percebemos que este é o segredo de todos os homens e mulheres na Bíblia que em algum momento resistiram às tentações. Qual o segredo é esse? A dependência plena e total de Deus. Moisés, que eu mencionei aqui, que é quem está falando ao povo aqui em Deuteronômio, talvez seja um dos exemplos mais clássicos. Ele disse: a tua presença, Senhor, não vai comigo, não nos mande subir desse lugar. E nós percebemos Josué falando para o povo: quanto a vocês eu não sei, o que vocês vão fazer eu não sei, quem vocês vão seguir eu não sei, quem vai ser a companhia de vocês eu não sei, mas saibam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não abrimos mão de estar com o Senhor, mesmo no deserto, ou principalmente no deserto, ou em quaisquer outras situações. Nós por nós mesmos não temos condições de sequer enfrentar uma pequena brisa, quanto mais as tempestades da vida. É por isso que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim nós vemos ao longo das Escrituras: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, outro bem eu não possuo. Nós vamos continuar semana que vem na segunda tentação, que Satanás está tentando achar algum sentimento de autorrealização em Jesus, que é a segunda tentação, vai ficar para semana que vem. Vamos ficar atentos, porque a estratégia que Satanás usou com o nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma estratégia que Ele usa conosco. Muitas vezes nós somos acometidos de um sentimento que, se nós tivermos frieza no momento para avaliar, se nós tivermos algum discernimento espiritual para avaliar, aquele sentimento é cheio de arrogância, é cheio de autossuficiência, é cheio de si. Eu sou mais eu. Não, não sou mais eu. Não sou mais eu. Não sou mais eu. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Que Deus tenha misericórdia de nós.